Olá, boa tarde. Iniciamos hoje e agora o ciclo de conversas no superior, que semanalmente iremos emitir em direto na página do Facebook do Ensino Magazine e em diferido no portal da nossa publicação. O nosso convidado é Pedro Dominguinhos, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e também do Instituto Politécnico de Setúbal, e ao longo dos próximos minutos iremos falar sobre os desafios que se estão a colocar às instituições de ensino superior, em particular aos institutos politécnicos, no âmbito da pandemia de Covid-19. Uma pandemia que está a afetar o mundo e que também afeta, como se sabe, o nosso país. Professor, muito obrigado por ter aceito este nosso convite. Comecemos pela atualidade. Já passou mais de um mês desde que as instituições encerraram as suas atividades presenciais, mas o Ministério da Ciência e do Ensino Superior recomendou há poucos dias, há cerca de uma semana, a reabertura progressiva dessas atividades. Qual é que é a posição do CSISP nesta matéria? Muito boa tarde, João. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e é sempre uma honra estar presente consigo nas suas conversas, também no Ensino Magazine e reconhecer o trabalho que têm vindo a fazer, mesmo neste tempo de pandemia. Continua a existir a publicação e mantém-nos atualizados sobre o ensino superior em Portugal e as instituições em particular, e portanto também aqui uma palavra de reconhecimento pelo trabalho que o Ensino Magazine tem vindo a fazer ao longo dos anos, mas sobretudo neste mesmo processo. Cumprimentar também todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir e tentando responder à sua... Permita-me, em primeiro lugar, um panorama genérico sobre aquilo que foi a preparação e a adaptação das instituições de ensino superior, nesse caso as politécnicas, a este processo. Eu recordo que entre 11, 12 e 13 de março, parece que foi há 10 anos, mas foi só há cerca de 50 dias, as instituições decidiram, de uma forma até, eu diria, proativa, antecipar-se e suspender as atividades letivas presenciais, avaliando os riscos que estava a viver. E, portanto, e desde então, e de uma forma imediata em algumas instituições, noutras, possuindo um prazo de preparação das atividades letivas, foi possível redirecionar as atividades para ensino à distância, garantindo o acesso à educação por parte de todos os estudantes do ensino superior. Houve também uma preocupação, e isto foi muito marcado em muitas instituições, de equidade e no acesso de estudantes carenciados, de estudantes com dificuldades económicas e sociais, naturalmente com os equipamentos informáticos e com o acesso à internet, e várias instituições têm neste momento um conjunto de programas no terreno, emprestando computadores aos estudantes identificados, disponibilizando acesso à internet, em estreita articulação com as associações académicas, até a quem também gostava de prestar esse reconhecimento por todo o esforço que têm vindo a fazer, e globalmente as atividades estão a correr de uma forma satisfatória, num processo de melhoria contínua, alicerçando também na aprendizagem que estamos a fazer ao longo deste mesmo processo. Como o João disse, na sequência do despacho publicado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, o CSISP reuniu a semana passada e na quinta-feira publicou um despacho onde recomendou que cada instituição elaborasse os seus planos, tal como era preconizado pelo Ministério, mas, sobretudo, enfatizou 3 ou 4 aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, esse regresso será gradual e, portanto, privilegiando-se, em primeiro lugar, as atividades de investigação, algumas atividades que sejam imprescindíveis de ser realizadas e com, eu diria, um foco muito grande na continuidade pedagógica do ensino à distância durante este semestre letivo. Portanto, eu diria que a maioria das instituições vai concluir as unidades curriculares durante este semestre letivo com recurso ao ensino à distância e todas as metodologias que foram iniciadas em março. Naturalmente, pela natureza específica do ensino politécnico, há um conjunto de unidades curriculares mais práticas, no desporto, nas artes, apenas para citar, na dança, no espetáculo, apenas para citar alguns exemplos, na questão dos estágios, na questão das aulas laboratoriais, nas aulas, nas tecnologias, nas engenharias, e também nos ensinos clínicos no caso da saúde, e a esse aspecto vou deter-me um bocadinho mais daqui a pouco,
bem como em algumas avaliações presenciais, onde o regresso será feito às instituições, mas eu diria, sobretudo, nos meses de junho e julho, especialmente terminarem as aulas da avaliação contínua. Porquê? Porque é extremamente complexo estar a pedir aos estudantes e aos docentes para combinarem aulas de ensino à distância, tipicamente aulas teóricas, que estão a ser realizadas através de plataformas tecnológicas e ao mesmo tempo estarem nas instituições a poder estar a desenvolver atividades laboratoriais. E, portanto, como é óbvio, a recomendação que foi feita foi no sentido de haver aqui a tentativa de, depois de encerradas este período das aulas de avaliação contínua, então programarmos as atividades laboratoriais práticas, mas sempre atendendo à autonomia das instituições. Por outro lado, uma questão que também é importante é a garantia da equidade. Nós sabemos que há estudantes que estão deslocados, há estudantes que, por exemplo, que hoje em dia estão nos Açores e na Madeira, e sabemos que a dificuldade de deslocação para o continente é difícil, continuam a existir algumas cercas sanitárias em alguns concelhos de Portugal, ou então com reduzida mobilidade nesses mesmos concelhos de liberdade de circulação, e, portanto, propusemos também e definimos que cada instituição nos seus planos de regresso deverá privilegiar sempre estas situações. O que é que nós queremos dizer com isso? Imaginemos que há um estudante dos Açores ou da Madeira, um ou vários, que não se poderá deslocar para realizar uma avaliação que a escola, naquela unidade curricular, considera que deve ser feita presencialmente. Aquilo que nós dizemos em termos de equidade é que temos que encontrar uma solução para que esse estudante não possa ser prejudicado por não se poder deslocar dos Açores ou da Madeira, ou então porque tem uma doença crónica, ou porque está infectado, infelizmente, com Covid, ou que está internado, teve submetido a uma operação. Portanto, essas situações estão a ser planeadas e isto obriga a um planeamento muito minucioso. A terceira questão, e com isto termino, é a garantia das condições as condições sanitárias, a higienização do espaço e a distribuição dos equipamentos de proteção individual. Foi um compromisso assumido por todas as instituições politécnicas e todas estão, naturalmente, a fazê-lo. Nós estamos a fazer uma aquisição conjunta ao nível do CSISP de máscaras sociais. Estamos, naturalmente, também em termos de álcool gel e garantimos que, como é óbvio, durante este semestre, que todas as pessoas, docentes, não docentes, estudantes e outras pessoas que eventualmente se desloquem às instalações, terão sempre disponível uma máscara social e há várias instituições, até pela própria produção de viseiras que estão a fazer, irão as viseiras para os docentes e para os não docentes para poderem utilizar, para além da higienização dos espaços e da adaptação das salas de aulas à dimensão seguindo as regras preconizadas pela Direção-Geral de Saúde em termos de distanciamento físico que tem que ser acautelado nos exames e na presença nas salas e nos laboratórios. Professor, isto está a obrigar a um grande esforço logístico por parte dos institutos politécnicos, no caso concreto do ensino politécnico. Naturalmente, há um esforço de planeamento muito significativo, porque nós temos que, em primeiro lugar, ir quase curso a curso, unidade curricular a unidade curricular, estudante a estudante. Portanto, este é um trabalho que nós estamos a fazer neste momento e que temos que planear de uma forma muito minuciosa e daí estarmos a utilizar este espaço temporal para garantirmos esse mesmo planeamento, a aquisição dos equipamentos de proteção individual, a inventariação das unidades curriculares que necessitam de ensino presencial. Quando eu digo ensino presencial, não são aulas teóricas ou práticas, ou alguns exames durante este mesmo semestre e que nos obriga a todo um espaço de coordenação que é crucial para nós garantirmos todas as condições em segurança para que, quando existir esse regresso, naturalmente estejam cumpridas todos esses mesmos requisitos que são definidos e, já agora, como é óbvio, dizer também em estreita articulação com autoridades locais ou regionais de saúde a quem submeteremos os planos para aprovação ou para eventuais alterações que tenhamos que fazer. Isto pode ser uma preparação para aquilo que pode vir a ser o início do próximo ano letivo? Os especialistas têm dito, e vários governantes, inclusive o Sr. Primeiro-Ministro, que iremos ter que conviver com esta pandemia, pelo menos durante mais cerca de um ano, enquanto não existir uma vacina ou então enquanto não existir um tratamento eficaz que nos proteja ou que nos cure dessa situação. E, portanto, este está também a ser um exercício importante ao Humano de Câmara para aquilo que será o próximo ano letivo. Porque parece-me a continuar
essas condições que dificilmente, em aulas que nós tínhamos 100 alunos ou 80 alunos numa sala teórica, que face às condições atuais de distanciamento físico, nós possamos, no ano seguinte, ter exatamente essas mesmas condições. E, portanto, nós temos que planear muito bem aquilo que são as atividades presenciais e a distância no próximo ano letivo, ter aqui provavelmente um sistema misto. Isso significa também um desafio muito grande na elaboração de horários. Significa que nós vamos ter que concentrar durante um período de tempo aulas mais teóricas e para depois poder libertar espaço para aulas laboratoriais, vamos ter que desfasar horários, vamos ter que encontrar espaços específicos para as avaliações. Portanto, é também um novo planeamento face àquilo que nós estávamos habituados a fazer, genericamente, com os horários semelhantes nas 15 semanas ou no número de semanas que cada instituição considere. Há aqui um desafio muito significativo, sobretudo na área da saúde, porque sabemos que os ensinos clínicos são cruciais, existem diretivas europeias de cumprimento do número de horas desse ensino clínico, e, portanto, e aqui, como é óbvio, se foi possível encontrar soluções para a área da enfermagem, os alunos estão no 4º ano, e concluir com sucesso até julho ou setembro. Na fisioterapia as coisas estão muito bem encaminhadas, noutras áreas das terapias também se encaminham para a sua resolução, remanescendo algumas áreas onde o ensino clínico para os alunos no 4º ano é mesmo crucial de concretizar. Importa começar a preparar aquilo que são os ensinos clínicos dos 2º e dos 3º anos e, no próximo ano letivo, os ensinos clínicos de todos os anos. E, portanto, aqui é fundamental uma articulação muito grande entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e o Ministério da Saúde, mas sobretudo com as ARS, que têm autonomia, com os centros hospitalares, com os conselhos de administração, com os agrupamentos de centros de saúde, que é fundamental para nós prepararmos o regresso desses estudantes. Sabemos que, naturalmente, a situação é muito, eu diria, exigente nos centros de saúde, nos hospitais, mas temos que começar a planear aquilo que poderá ser o regresso desses estudantes aos seus ensinos clínicos. Naturalmente, hoje em dia a maior parte dos hospitais tem circuitos Covid e circuitos não Covid, os próprios centros de saúde, e portanto temos que encontrar aqui solução que facilitem a participação dos estudantes das áreas da saúde nos seus contextos de ensino clínico, naturalmente garantidas as condições de higienização, as condições de distanciamento físico e o cumprimento dessas regras básicas, mas temos que o planear sob pena de estarmos a atrasar muito e a conclusão dos anos curriculares e dos cursos, que não é tanto o risco, é mais sobretudo a conclusão dos anos curriculares e da transição de ano. Portanto, e aí é também um trabalho de planeamento, de articulação com as diferentes entidades ou ordens profissionais, com o centro de saúde. E eu gostava aqui de realçar que as ordens profissionais têm sido muito colaborativas e, portanto, temos encontrado soluções. Já foi possível na ordem dos enfermeiros, na ordem dos fisioterapeutas, ainda ontem foi possível encontrar uma solução na ordem dos contabilistas certificados. E sabemos que há imensos cursos de contabilidade e estudantes e, portanto, posso aqui adiantar, não é em primeira mão porque a escola já, e os politécnicos já o sabem, mas é possível, porque há muitas instituições que têm a simulação empresarial e, portanto, isso resolve-se, mas há muitas instituições que têm o estágio nos anos finais da licenciatura em contabilidade, das áreas da contabilidade, para inscrever-se e fazer o exame de acesso à ordem dos contabilistas certificados. E, portanto, sob proposta do CSISP, a ordem tomou a decisão e aceitou que pudesse ser substituído o estágio por um projeto, naturalmente exigente, com o mesmo número de horas, com uma discussão pública, mas também aqui demonstrar todo eu diria, o apreço e o reconhecimento pelas ordens profissionais que têm sido também colaborantes, sem diminuir o grau de exigência, mas ter produtos de avaliação que sejam equivalentes àquele que estavam preconizado e, portanto, também aqui esta palavra de reconhecimento a todos aqueles ordens profissionais que têm colaborado de uma forma muito ativa, tentando encontrar uma solução para os estudantes que estão neste momento a concluir as suas licenciaturas ou os seus mestrados ou os seus CTESP, porque também no CTESP foi possível encontrar com a Direção-Geral do Ensino Superior uma solução que permitisse, eu diria, ter um produto equivalente ao estágio, um projeto aplicado nas organizações para que os estudantes possam concluir os seus cursos técnicos superiores profissionais. Isto é tudo uma novidade para todas as instituições. Esse trabalho com as instituições de saúde, nomeadamente, está já no terreno. Qual é que tem sido a reação? Para essas instituições, provavelmente, também, cada dia que passa, os dados são novos e são diferentes e as coisas têm que se ir articulando. Mas há abertura para começarem a receber esses estudantes? Isto é algo que neste momento está no terreno, e, portanto, estamos a encetar conversações
conversas com os conselhos de administração, porque aí ou seja, apesar de haver, eu diria, uma vontade geral, é ao nível de cada centro hospitalar, é ao nível de cada centro de saúde ou agrupamentos de centro de saúde. O mesmo se passa ao nível das IPSS, porque há vários estágios na área social que eram realizados em IPSS e, portanto, também agora se está a fazer. Mas também aqui existiu uma evolução nos últimos tempos, sobretudo a confiança fornecida pela realização de testes de despistagem à Covid, que hoje em dia estão a começar a ser, eu diria, feitos em larga escala, testando os funcionários. Com a garantia dessas condições, é possível, naturalmente, também podermos começar a retomar, agora terá que ser feito em estreita articulação com as autoridades, garantidas condições de distanciamento social, de físico. Eu prefiro distanciamento físico, não gosto tanto do distanciamento, porque acho que no tempo como este precisamos mesmo de reforçar as relações sociais. O que está aqui em causa é um distanciamento físico que está aqui em causa, mas, portanto, é possível começar a planear e, portanto, estou convencido, mas isso vai depender situação, região a região, centro hospitalar a centro hospitalar, que nas próximas semanas talvez comecemos a poder encontrar aqui soluções de regresso às instituições, dentro sempre das regras básicas e respeito pelas condições sanitárias. O professor falou há pouco na questão do ensino à distância. O ensino à distância nas instituições de ensino superior será porventura mais fácil de implementar do que nos outros escalões, no ensino secundário ou no ensino básico. De qualquer das formas, como é que tem sido esta experiência, quer no Politécnico de Setúbal, quer também, uma vez que o professor também tem a perspectiva global de todos os institutos politécnicos, como é que tem corrido essa experiência? Tem sido uma experiência que tem correspondido às expectativas ou no fundo foi uma tábua de salvação que apareceu e que ainda tem que ser muito melhorada? Sejamos claros, a maior parte dos docentes não estava preparado, porque nós naturalmente desenhámos os nossos cursos para ensino presencial e, portanto, dizer que tudo correu bem nos primeiros dias não é verdade. O que existiu foi uma capacidade de reação muito significativa dos docentes, dos estudantes também, e também, eu diria, do back-office, que muitas vezes só acontece quando existem problemas de som, de feedback, quando a rede vai abaixo, das infraestruturas tecnológicas dos institutos politécnicos, que corresponderam de uma forma muito positiva. E, portanto, se começou por ser um recurso de emergência, é verdade, de adaptação, e, portanto, estamos num processo de aprendizagem contínua. A maior parte das instituições hoje em dia tem comissões de ensino à distância, produziu um conjunto de linhas orientadoras para o ensino à distância, para a avaliação, para garantir o seu acompanhamento. Os estudantes estão fortemente envolvidos e da avaliação, em Setúbal, posso falar mais concretamente, mas é muito semelhante nas outras instituições, semanalmente nos relatórios de acompanhamento do ensino à distância. E, portanto, ainda hoje tive reunião com todos os docentes, também recorrendo a plataformas tecnológicas, onde para além do despacho que produzimos de regresso, também falámos destas questões e globalmente é uma experiência muito satisfatória, muito positiva e que também serve de antecâmara para aquilo que poderá ser o próximo ano letivo e para outras iniciativas mais estruturadas e mais assentes no ensino à distância, como cursos em blended learning ou cursos naturalmente para a população ativa. Muitas instituições estão neste momento e desenharam cursos de formação pedagógica para docentes. Posso dizer, no caso do Politécnico de Setúbal, começou hoje às 15 horas uma ação de formação, são 4 ações, porque são turmas de 30 docentes em cada uma dessas turmas, com o Politécnico do Porto, para 120 docentes nesta questão pedagógica da formação à distância. O próprio CSISP tem um grupo de trabalho que está a avaliar as plataformas de avaliação à distância também, para perceber, para termos mais um recurso que possa ser utilizado, porque sabemos que a questão da avaliação é uma das questões fundamentais e, portanto, estamos esse grupo que é constituído por 6 instituições e que no final desta semana, na próxima, produzirão um relatório que nos darão um conjunto de pistas sobre as plataformas, as suas potencialidades, as suas fragilidades, a questão da integridade académica, e, portanto, para lidar com esta mesma situação. E os próprios estudantes, neste momento, estão também fortemente empenhados e neste processo de avaliação e de monitorização que estamos a fazer, globalmente é muito satisfatório. Eu já o disse uma vez, já o escrevi e reitero aqui, há heróis no Sistema Nacional de Saúde, mas também há heróis
no sistema educativo. E neste caso concreto, porque representa o ensino superior politécnico, uma palavra de reconhecimento muito grande aos docentes, aos estudantes e aos trabalhadores não docentes, que têm sido incansáveis e inexcedíveis neste processo de transição para o ensino à distância, digital. Não vou aqui perder-me neste momento, embora seja importante esta discussão, esses conceitos, mas naturalmente esta questão acaba por ser muito importante e o sistema foi capaz de dar resposta, ao mesmo tempo que foi capaz de desempenhar um outro seu papel crucial de produtor de conhecimento, de ciência e de responsabilidade social junto dos territórios. Ou seja, nós hoje em dia temos quatro politécnicos que estão certificados pelo INSA para realizar os testes. Muito em breve vão ser mais 2 ou 3 politécnicos que vão avançar também para os testes, e a quantidade de instituições que está a produzir viseiras, a produzir álcool gel, que tem programas de voluntariado, que naturalmente garantiu a permanência dos estudantes nas residências, a disponibilização de refeições, o apoio psicológico, é notório e notável face àquilo que foi a capacidade de resposta do ensino superior e, neste caso, do ensino politécnico em particular, e, portanto, acho que, mais uma vez, se demonstrou que o país pode contar com as instituições de ensino superior, neste caso, numa situação pandémica, e que fomos capazes de dar resposta. Foi uma resposta que foi sendo construída e que os institutos superiores politécnicos acabaram por concretizar, quer nas viseiras, quer na produção de álcool gel, como o professor referiu. Aliás, o Politécnico de Setúbal tem inclusivamente um acordo com uma empresa reconhecida a nível da produção de vinhos, que é a Casa Ermelinda Freitas, e que permite também uma produção grande de álcool gel. De qualquer das formas, houve outros que foram mais além, com a criação inclusive de ventiladores. Isto foi, de facto, colocar a ciência e a academia ao serviço da sociedade. Sem dúvida alguma, nós costumamos dizer que o Politécnico faz ciência com impacto. E, portanto, aqui verificou-se exatamente, e desse ponto de vista, há um conjunto de projetos, neste caso esse projeto que referiu, liderado pelo Politécnico de Viseu e pelo Politécnico de Leiria, mas que também participam mais 6 ou 7 politécnicos a nível nacional, onde foi possível construir num espaço curto de tempo um protótipo de um ventilador e, portanto, está agora na fase normal de chegar até ao mercado, e também aqui esta questão é muito importante da transferência de tecnologia. Eu recordo que estão projetos abertos de apoio à pandemia, da FCT, que foram publicados os resultados a semana passada. Houve vários politécnicos que têm projetos vencedores e que, por exemplo, vão permitir a realização de testes de despistagem ou testes sorológicos. Portanto, em Coimbra, o Politécnico de Coimbra participa num projeto onde vai realizar testes sorológicos, portanto é outro contributo muito significativo. Também amanhã abrirá uma nova call, a segunda fase para estes mesmos projetos, e é importante perceber aqui a capacidade de resposta muito significativa que foi possível que os politécnicos conseguiram aos desafios existentes em cada um dos territórios, e naturalmente aqui as respostas também são diferenciadas, porque as necessidades dos territórios também são distintas, e portanto aqui foi possível esta ligação muito forte aos próprios territórios e o reconhecimento e a visita que os governantes, quer do ensino superior, quer da coesão territorial, quer do trabalho, têm feito às instituições, são bem elucidativos do reconhecimento do papel dos politécnicos, em particular ao do ensino superior em geral, dado neste período de pandemia. Acaba por ser reforçado o conceito politécnico e as instituições acabam por ser reforçadas no meio desta crise pandémica. Eu diria, o reforço advém da sua capacidade de atuar no terreno. E é algo que os politécnicos estão habituados a fazer. Exatamente. E, portanto, responder de forma afirmativa. Sem dúvida alguma, e portanto com projetos de mais variada índole, desde está mais mediáticos, mas neste momento o apoio a idosos que está a ser feito em muitos lares, combatendo a solidão, que não é tão visível, mas que vários estudantes organizaram redes de voluntariado para responder a essas mesmas populações, que acabam por ser também extremamente relevantes. Ou então, dou-lhe um outro exemplo, que já se iniciou no Instituto Politécnico de Cava de Idoave, de apoio inserido no programa Encode, onde os estudantes do IPCA estão a responder a dúvidas
por assim dizer, digitais, de um conjunto de utilizadores para naturalmente poderem utilizar com maior proficiência essas mesmas plataformas digitais. Portanto, estamos a falar de vários tipos de resposta, mas sempre com impacto e com, naturalmente, apoio aos territórios e às instituições localizadas nesses mesmos territórios. Muito bem, professor, vem uma nova fase de candidatura ao ensino superior. Os alunos do ensino secundário 11º e 12º, em princípio, poderão regressar às aulas presenciais. Como é que o professor antevê esta fase de candidatura e que conselho é que pode dar aos jovens que se querem candidatar agora? Eu costumo dizer isso todos os anos e este ano digo novamente, não há investimento como aquele do ensino superior e, portanto, o primeiro conselho é importante e muitos estudantes estão neste momento a ter aulas. Eu tenho 3 filhos e, portanto, estão os 3 a ter aulas neste momento e, portanto, um deles até está no 12º ano, portanto, está-se a preparar, naturalmente, na área da matemática para se poder candidatar. Portanto, o primeiro conselho é, naturalmente, a conclusão com o maior sucesso possível das unidades curriculares onde estão incluídas. O segundo, se quiser, o alerta que gostava de fazer, que é este ano, fruto da situação que estamos a viver, a maior parte dos estudantes supostamente só irá fazer exames nacionais àquelas disciplinas que necessita para concorrer às licenciaturas. O conselho que eu dou também é que não se limitem apenas a poder fazer exames nessas disciplinas. Há outras, dou o exemplo do português, que muitos estudantes da área científico-humanístico ou da área das ciências poderá não fazer, mas se por qualquer razão tiverem um azar de não ter a nota que desejam, ou a matemática, ou a biologia, ou outra disciplina, sempre terão o português, caso passem. Portanto, peço-vos que ponderem muito bem todas essas situações para terem mais hipóteses de poderem candidatar ao ensino superior. Depois, eu falo numa questão que é importante. O Decreto-Lei 11/2020 regula o acesso ao ensino superior, às licenciaturas, dos estudantes com dupla titulação do ensino secundário. Este é um nome importante, mas basicamente os alunos, e do ensino artístico, são os alunos provenientes dos EFAs, do ensino profissional e de outros percursos que são fundamentais. Portanto, está regulado e a maior parte das instituições está em discussão pública a portaria, mas a maior parte das instituições está a trabalhar para poder oferecer esta modalidade de acesso no próximo ano letivo aos estudantes que terminem o ensino secundário por estas vias. E posso dizer também que no ensino politécnico estamos a trabalhar na possibilidade, porque isso pressupõe que o aluno tenha concluído o 12º ano, que tenha a SPAP ou o equivalente, e que também tenha que fazer uma prova nas instituições a que se candidata. Aquilo que nós estamos a fazer é, se é verdade que há uma candidatura nacional num site que a DGES irá disponibilizar, também é verdade que esta prova, aquilo que nós estamos a fazer é a tentar encontrar consórcios regionais para que os estudantes não tenham que fazer provas em várias instituições. E, portanto, embora não esteja totalmente definido, encaminhamos para termos 3 consórcios regionais, um no norte, outro no centro e outro no sul. E, portanto, o que é que isso significa? Se um estudante, imagine, quiser candidatar-se no norte e fizer a prova em Bragança, o resultado dessa prova, para o curso a que ele se candidata, é reconhecido também nas outras instituições do Norte, Porto, Viana do Castelo e Barcelos. O mesmo acontece no Sul, e, portanto, e desse ponto de vista, os estudantes não têm que se deslocar para fazer provas nos vários locais, noutras regiões. E, portanto, este é um contributo muito significativo. No Sul, o consórcio está fechado também, e, portanto, esta é algo que gostaríamos também de transmitir aos estudantes. É uma nova opção, estamos a aguardar o despacho das vagas para perceber exatamente qual é o número de vagas que podemos naturalmente disponibilizar, mas é mais uma opção. Também, eu sei que no ensino secundário está a ser feito, e sobretudo profissional, um esforço para que o ano se conclua, mesmo naquela parte das PAP em que os estudantes têm que realizar. Portanto, também aqui existirão soluções, portanto, o que significa que temos um ano letivo que, face há cerca de 1 mês e meio atrás, hoje em dia podemos olhar de uma forma muito mais otimista do que podíamos olhar há 1 mês e meio a esta parte. E, portanto, também aqui é esta palavra de confiança para, naturalmente, o acesso ao ensino superior,
Dizer-vos também que, como é óbvio, para os estudantes mais carenciados existe a ação social a que se devem candidatar. As instituições, elas próprias, estão a desenvolver um conjunto de programas de apoio de fundos de emergência ou de outros tipos de apoio, e, portanto, aquilo que vos aconselho é que, caso tenham essas mesmas dificuldades, que se possam candidatar à própria ação social, que está em vigor e que ajuda também aqueles estudantes que tenham essas maiores dificuldades económicas e sociais. Com esta nova fórmula da entrada ou de candidatura do ensino profissional, dos estudantes do ensino profissional ao ensino superior, acredita que pode haver um crescimento de candidaturas desses alunos? Eu diria que, face aos anos anteriores, é natural que mais estudantes possam concluir o 12º ano. Agora, eu refiro que para se candidatar ao ensino superior, eles podem ter o 12º, os alunos podem ter o 12º completo, mas têm que ter nota positiva na prova específica. E, portanto, é este apelo, portanto, a expectativa que nós temos é que existam mais estudantes que possam concluir o 12º ano. E, portanto, também é a nossa expectativa que mais estudantes se possam candidatar ao ensino superior. Mas, reitero, eu diria o pedido que fiz há pouco, é importante olhar muito bem para as provas específicas que necessitam para acesso aos vários cursos e não fazer apenas uma prova, aquela que é fundamental, que são as primeiras opções dos estudantes, mas também tentar encontrar eventualmente outra prova específica que permita ter mais opções de candidatura ao ensino superior, mas a nossa expectativa é que possamos ter mais candidatos às licenciaturas no ensino superior e também mais candidatos aos CETESP, que também é são outros cursos de ensino superior, não conferentes de grau, mas que têm revelado muito importantes na equidade em termos de acesso ao ensino superior e que, naturalmente, para nós continuam a ser fundamentais. Temos feito um investimento muito significativo. Este ano tivemos mais um crescimento do número de estudantes em CETESP e, portanto, esta é a nossa expectativa para que possamos, mais uma vez, aumentar a qualificação das portuguesas e dos portugueses. Professor, só para terminar, uma questão que também está relacionada com a pandemia, tem a ver com os alunos em mobilidade. A manter-se esta pandemia, provavelmente deixará de haver esse tipo de mobilidade, pelo menos durante algum período. Este é um desafio muito relevante que as instituições de ensino superior têm, até porque, como é óbvio, o crescimento do número de estudantes, quer em mobilidade, quer estudantes internacionais, tem vindo a ser uma realidade em todas as instituições do ensino superior, e no caso do ensino politécnico tem significado um número crescente de novos estudantes e, portanto, esta é uma área que para nós é crucial. Percebemos naturalmente que, continuando esta realidade, provavelmente os fluxos físicos tenderão a decrescer. No entanto, e tem sido uma aposta muito importante das próprias instituições, que nos últimos anos têm tentado reconfigurar-se, existem outras atividades de mobilidade virtual que são também extremamente importantes. Provavelmente essas atividades aumentarão de uma forma muito significativa, fruto das relações que têm vindo a ser estabelecidas através dos fluxos físicos entre docentes, entre estudantes, entre trabalhadores não docentes. Mas eu diria é um desafio que todos nós temos, sobretudo nos fluxos físicos, incoming e outgoing, que vamos ter que, eu diria, repensar como conseguimos ultrapassar esta situação, quer queiramos, quer não, tem um impacto muito significativo nas viagens que todos nós tenderemos a fazer, ou nesse caso, a não fazer. Muito bem, professor. Muito obrigado. Foi uma conversa com Pedro Dominguinhos, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos e também presidente do Instituto Politécnico de Setúbal. Pedi-lhe apenas uma mensagem para os alunos que já estão no ensino superior, o que é que podem esperar para o próximo ano e para os alunos e também para os docentes, naturalmente, e para o pessoal não docente. São novos desafios que vêm aí e gostaria também que o professor lhes deixasse alguma mensagem. Uma mensagem, em primeiro lugar, de reconhecimento. Os tempos que estamos a viver, nos tempos que estamos a viver, foi possível, com o empenhamento dos docentes, dos trabalhadores não docentes e dos estudantes, garantir o direito e a equidade à educação. E, portanto, estamos convencidos que continuaremos a
próximo ano letivo à educação, neste caso, ao nível do ensino superior. Depois, para a questão a frequentar ou aqueles que querem ingressar no ensino superior, uma confiança muito grande nas instituições, que tudo faremos para que o regresso às atividades presenciais está sempre feito com respeito pelo cumprimento das condições sanitárias, pelo respeito, pela garantia dos equipamentos de proteção individual, respeitando as condições específicas dos próprios estudantes. Por fim, há aqueles estudantes que nos estão a ver e a ouvir dizer que o investimento no ensino superior é um dos investimentos mais reprodutivos que nós podemos fazer para as nossas vidas e, portanto, que perdurará nas nossas carreiras profissionais. E, portanto, este é um apelo de candidatura ao ensino superior, a um trabalho afincado nesses 2 meses que faltam para concluir o ano letivo, porque todos juntos, naturalmente, conseguiremos ultrapassar com ciência, com tecnologia, esta pandemia que estamos a viver. Muito bem, foi a conversa com Pedro Dominguinhos, Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e também do Instituto Politécnico de Setúbal. Conversas no Superior regressam na próxima semana, também em horário a designar.